evangelho. Mas, mesmo Cornélio temendo a Deus, mesmo Cornélio sendo um homem piedoso, mesmo Cornélio tendo um bom coração, ele ainda de fato não conhecia a Jesus. Ainda não tinha tido uma experiência real com Cristo, com a salvação em Cristo Jesus. Porém, Jesus estava preparando um encontro com ele. Na história já estava descrito o encontro que Jesus teria com Cornélio. E o versículo de número 3, quem tem a Bíblia aberta, diga amém. O versículo de número 3, até o versículo de número 6, traz um destaque impactante sobre a vida deste homem. Observe aí a partir do verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O interessante é que a experiência que Cornélio teve nesta visão o atemorizou, o encheu de temor. E a resposta que Deus deu a Cornélio permeia a revelação que ele recebeu: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. E a questão que envolve memória, a ideia de memória no texto, lá em Levíticos capítulo 2, verso 2, é descrito como memorial, um ato de ofertar e ficar no memorial de Deus, na memória de Deus, na lembrança de Deus. E estas ofertas descritas como em memória eram agradáveis ao Senhor. Então, a ação de Cornélio agradou a Deus. O ato de Cornélio agradou a Deus. E Deus então vai atrás de Cornélio. Deus então resolve ter um encontro com Cornélio. Assim como Jesus teve um encontro contigo um dia. Quem sabe há irmãos aqui que não experimentaram o mundo vil da violência, das drogas, do álcool. Eram pessoas de bom coração, de boa índole, que nunca cometeram sequer um crime, que não eram festeiros, nem arruaceiros, mas eram pessoas comuns, que iam para o seu serviço, voltavam para casa, reuniam-se com a sua família, mas ainda não conheciam a Jesus. Pessoas tementes a Deus, que têm um temor a Deus, que respeitam a Deus, mas que não o conhecem, que ainda não tiveram uma experiência. Talvez seja a realidade de alguns irmãos aqui. Você talvez era um católico, ou um católico não praticante, que é a boa maioria das pessoas, que falam que são católicos, mas sequer vão na igreja, na missa. Mas quem sabe você se identificava como uma dessas pessoas, mas você nunca teve uma experiência real com Jesus, uma experiência de salvação, de transformação de vida.
E daí, Jesus resolveu ir atrás de você. Você não tem um testemunho, eu matei tantos, eu roubei, eu usurpei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Se perguntar para você qual é o seu testemunho. Não, eu era uma pessoa comum e Jesus me encontrou e mudou a minha vida. Pronto, acabou. Né? Cornélio era esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa. Camarada importante, conhecido, um centurião que tinha uma família conhecida, uma família, nós podemos dizer, boa, de boa índole, de bom caráter, uma família que, para a sociedade, respeitava os padrões, mas ainda não conheciam a Jesus. Não tinham tido um encontro com Jesus. Aí está a realidade de Cornélio. Mesmo ele agradando a Deus, ele ainda não conhecia a Jesus. Mas Jesus o conhecia. Mas Jesus sabia quem ele era. E Jesus, missionário Genildo, resolveu ir atrás de Cornélio e apresentar para Cornélio o plano da salvação, do conhecer Jesus. E o que eu acho interessante no texto é que o anjo que o Senhor mandou revelou para Cornélio o nome da pessoa que ia até a casa dele, o local aonde a pessoa estava, e ainda deu um ponto de referência. Ele vai se encontrar, ou a residência onde está situada à beira-mar. Era como se o anjo dissesse para Cornélio: Pedro está lá na igreja do Bela Vista. E qual é a referência da igreja do Bela Vista? Tem o material de construção do Bela Vista ao lado, tem a agropecuária Casarão na frente. Lá ele mora, na casa pastoral, pastor do Bela Vista. Ele era o responsável pela igreja, um dos responsáveis pela igreja em Jerusalém, depois Tiago. Mas ele está lá. Envia então esses homens lá, porque ele vai estar lá e ele vai estar aguardando. Enquanto o Senhor fala com Cornélio, ele também vai falar com Pedro. O negócio com Jesus não é bagunçado. O que Jesus dá de convicção para Cornélio, Jesus também vai dar para Pedro. O negócio com Jesus não é desorganizado. Jesus transmite para Cornélio o plano, mas também transmite para Pedro o plano, o projeto, aquilo que Deus tem com Cornélio e a sua casa. E o que nós podemos identificar é que o nosso Deus é Deus de detalhes. Ele está na rua tal, sabe quando Jesus foi falar com Ananias através de uma visão? Olha o detalhe que Jesus dá para Ananias. Ele está na casa do irmão Judas, na rua chamada Direita. E essa rua existe até hoje, em Damasco, lá na Turquia. Até hoje tem lá. Ele está lá, Deus de detalhes, mostrando detalhes. Os irmãos não tinham GPS, não tinham Waze naquela época. Então o negócio precisava ser detalhado. Aonde Pedro está? Está em Jerusalém, o próximo. E o ponto de referência, a casa dele fica à beira-mar. Isto é, bem na praia. Coisa boa, né? É ter uma casa na praia. Quando eu me jubilar, eu quero morar na praia. Quero ter uma casinha na praia. Bem pequena para não dar trabalho para limpar. Né? Porque a minha esposa já vai estar velhinha. Eu também vou estar velhinho, nada de muita grama, só um gramadinho só, e eu ainda quero ter recurso para pagar alguém para limpar a grama, né? Para limpar a grama. Mas ele morava na praia. Deus mostrou para Cornélio a residência em detalhes. O versículo de número 7 fala da disposição em
obedecer a mensagem recebida. Cornélio podia pensar, não, isso é loucura da minha cabeça, eu não vou mandar ninguém, eu não vi foi nada. Eu só posso estar dormindo, ou eu posso estar, devo estar sofrendo uma alucinação, só pode. Não, ele ouviu a voz, ele ouviu o recado, e obedeceu, mandando 2 homens a Jope, aonde Pedro estava. A partir do versículo de número 9, a mensagem então sai de Cornélio e se volta para Pedro, já que Pedro seria o mensageiro que anunciaria o evangelho a Cornélio e também a sua família. A Bíblia diz que enquanto os homens enviados por Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu à hora sexta, isto é, ao meio-dia, ao terraço da casa para orar. O interessante é que o horário era de intenso calor, imagina meio-dia. Nós estamos enfrentando uma onda de calor que nem os próprios ar-condicionados estão dando conta de tão quente que está. Imagina na região da Palestina. Imagina naquela região onde o calor já é intenso. Mas ele subiu ao terraço da casa para orar, buscar a Deus. E o versículo de número 10 diz que ele estava com muita fome. Olha lá o verso 10. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de... Não deu nem tempo de ele parar para comer. Ele foi arrebatado. Os sentidos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, de linguagem Almeida e Corrigida, é uma das Bíblias que nós usamos, usa expressão ou fala de arrebatamento de sentidos, que é a mesma dessa que eu estou usando. E a palavra grega que foi traduzido como êxtase por algumas versões, significa literalmente ficar fora de si. Pedro, ele teve uma experiência em que os seus sentidos foram suspensos, a fim de que a visão seja contemplada apenas mentalmente, como em um sonho, isto é, em um estado psicoespiritual, em que a pessoa fica parcial ou totalmente fora de si, mas tendo pleno conhecimento da dimensão em que está vivendo. Não é aquela pessoa que cai por cair, depois se levanta e pergunta o que ela viu, ela vai dizer que não viu nada. Não, eu fui arrebatado, eu tive um arrebatamento. Tá, e o que tu viu? Eu não vi nada. Então tu não foi arrebatado, tu estava com vontade de dormir, eu acho que tu se esgualepou no chão e ficou dormindo no horário do culto, para dizer que tu foi arrebatado. Pedro teve um arrebatamento de sentidos, isto é, ele estava mentalmente fora de si, mas ele estava sabendo a experiência que ele estava vivendo. Quando você vê algum irmão falando que está cheio do Espírito Santo, fazendo algumas loucuragens, e ele disser para você, não, eu estava fora de mim, o Espírito me tomou e eu não sei nem o que estava fazendo, isso é demônio, viu? Isso é diabo. Porque um crente que é dominado pelo Espírito Santo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Sabe muito bem o que está fazendo. Se ele levanta a mão, se ele fecha os olhos, se ele pula, se ele se alegra, se ele corre, ele sabe o que ele está fazendo. Quando uma pessoa disser para você, não, o Espírito me tomou de uma forma que eu não sei nem o que eu estava fazendo, bota a mão e expulsa, porque pode ser até legião. Porque o crente cheio do Espírito Santo sabe o que está fazendo. Então Pedro estava vivendo uma experiência sobrenatural, fora do corpo,
em que os seus sentidos foram arrebatados, a sua mente foi levada a uma visão, mas ele sabia o que ele estava vivenciando. João, quando foi arrebatado, e o Senhor mostrou para ele coisas extraordinárias, ele escreveu o livro de Apocalipse. Paulo, quando foi arrebatado, ele sabe muito bem o que ele viu, porque ele diz que viu coisas inefáveis, mas não foi lhe permitido contar. Mas Paulo sabia muito bem o que estava vivendo, vivenciando, vendo. Então, quando alguém é arrebatado, como Pedro em seu sentido, ele sabe o que ele está vendo. Ele sabe o que ele está experimentando, experienciando. Então Pedro, neste arrebatamento de sentidos, mostrou a ele algo que não fazia parte da realidade judaica de Pedro. E a partir do versículo de número 11, nós temos a dimensão daquilo que Deus está falando. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Olha o verso 11, o que Pedro viu, o que Pedro presenciou, qual foi a experiência dele. E viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro. Isso na visão, na experiência que ele está tendo. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Isso aqui é tradição judaica na mente de Pedro. Tradição judaica na mente de Pedro. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. O interessante é que quando Pedro fala comum e imunda, é que a mensagem do Senhor entrou em choque com as leis das dietas judaicas a qual Pedro seguia. Até aqui, Pedro ainda não tinha tido essa realidade gentílica, embora ele já tinha ido a Samaria, Atos capítulo 8, se eu não estou enganado. Mas ele ainda não tinha recebido essa intensidade de que Deus também é o Deus dos gentios. De que o Senhor também veio para os gentios. Pedro, recebendo a mensagem, considerou aqueles animais impuros. A mensagem do Espírito para ele, então, foi cirúrgica. Não considere comum, impuro, imundo aquilo que Deus purificou. O sangue de Jesus não foi derramado exclusivamente para um grupo de pessoas. O sangue de Jesus foi derramado para purificar o coração, os pecados de todos aqueles que se achegam a Deus. Deus não entregou seu filho por um grupo, como alguns afirmam aí, mas derramou sobre todos, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, não consideres imundo, impuro aquilo que Deus purificou. Mais do que simplesmente abolir as restrições dietéticas, Deus tornou possível a unidade da igreja.
tanto para judeus, para aqueles que o Senhor Jesus veio, simbolizado pelos animais puros, como para os gentios, simbolizado pelos animais impuros, por meio da morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o versículo de número 17, vai começar a dar sentido àquilo que Pedro viu na sua visão, no seu arrebatamento de sentidos. Porque os homens que foram mandados por Cornélio à procura de Pedro o acham, mas preste atenção lá no versículo de número 19 e versículo de número 20. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, ele estava no terraço, desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O arrebatamento de sentidos, ou aquilo que Deus mostrou para Pedro, através da visão, agora tem sentido. Porque quem enviou esses homens, através daquilo que Jesus mostrou para Cornélio, foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus. E enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Senhor fala para ele: recebe esses homens, vai com eles e não duvida. Tem coisas, meu irmão, que Jesus vai mostrar para você, vai revelar para você, você vai duvidar, você vai ficar um pé atrás, você vai pensar: isso só pode ser coisa da minha cabeça. Mas Jesus vai confirmar. Como é que Jesus confirmou para Pedro? Tem 3 homens aí, que vieram atrás de você, chamar você, vai com eles, não duvida. Se Jesus falar, ele vai garantir. Se Jesus mostrar, irmão Charles, ele vai garantir aquilo que ele mostrou, mesmo que para você pareça loucura, mesmo que para você não tenha nexo, mas se Deus mostrou, se foi Deus quem revelou, se veio a visão da parte de Deus, Ele vai garantir aquilo que Ele mostrou para você. E daí, vai, não duvida, Pedro, acompanha esses homens. O Espírito, a Trindade, estava orquestrando, organizando todo o processo da salvação de Cornélio e da sua casa. O nosso Jesus, ele é tão extraordinário, que ele contempla a nossa vida, e ele organiza para que tudo se encaixe dentro da vontade dele. Se tem alguém que está controlando, organizando, orquestrando a nossa vida, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que dirige e deve dirigir a nossa vida, esse alguém é Jesus. Pedro então se encontra com esses homens, pergunta a eles qual é a razão de eles estarem ali, qual é a razão de eles estarem procurando por ele. Então eles explicam para Pedro o motivo de eles estarem ali. Então Pedro vai com aqueles homens até Cesareia. O versículo de número 24 nos chama a atenção para a importância que Cornélio estava dando para esse momento. Por quê? Porque Cornélio resolveu chamar para participar deste momento tão aguardado seus parentes e seus amigos íntimos. Repare aí o verso de número 24.
E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Eu não quero que esse momento tão extraordinário que Deus me mostrou, que o anjo do Senhor me apareceu, seja somente para mim, mas eu quero que esta graça que vai vir até Cesareia, minha casa, alcance também os que estão perto de mim. Alcance também os amigos, a família, os parentes. Cornélio podia pensar, não, esse negócio é só para mim. Esse plano da salvação é só para mim e para minha casa. Os outros que se virem, não. Ele teve esse momento por demais importante, e pensou no seu coração, vou convidar, porque eles também precisam daquilo que eu vou receber. Eles também precisam desta graça que eu vou receber. O desejo de Cornélio era que todos recebessem aquilo que Cornélio ia receber. Quando Pedro se aproxima, chega em Cesareia, Cornélio enxerga, o vê, ele se prostra para adorar, porque Pedro era uma figura importante na igreja primitiva, mas Pedro pede, levante, que eu sou que nem você. Levante que eu sou igual a você. Hoje nós vivemos uma carnalidade na igreja, de homens que são tidos como intocáveis. Homens que são tidos como os santos dos santos. Os milagreiros da fé. Que gostam disso aqui, ó. Que gostam que se prostre perante eles e o idolatrem. E o adorem. Os midiáticos, os homens da mídia, da televisão, eles gostam disso. Eles gostam que as pessoas vão até ele e dependam deles. Milagre você só vai receber se eu impor as minhas mãos sobre você, porque o dom está comigo. E como tem gente que vai atrás dessas coisas. Como tem milhares e milhares e milhares de pessoas que vão atrás dessas coisas. Pedro não, ei, pode te levantar. Pode te levantar que eu sou igual a você. Pode se levantar porque eu tenho fraquezas igual a você. Pode se levantar, eu não sou digno de ser adorado, pare com isso. Eu sou um homem comum. Se você conhecer o meu passado, e olha que eu estive com ele, hein? Esse Jesus que me enviou até você, Cornélio, eu já estive com ele, tete a tete. E se eu contar para você que eu traí ele? Ou que eu neguei ele, melhor dizendo. E se eu falar para você que ele teve que expulsar o capiroto? Então te levanta, porque eu sou igual a você. Não sou melhor do que você. Sou um homem comum, com dificuldades, com falhas. Deus me levantou, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma chamada. Mas, pode parar. Eu não mereço ser idolatrado, não mereço ser adorado. Pode te levantar que eu sou um homem comum igual a você. Se fosse hoje, na vida de alguns que tem por aí, alguns grandão da fé, o Cornélio, eles iam chegar na casa do Cornélio. Cornélio, eu tive uma visão, e eu até falei para Jesus que não queria vir. Até falei para Jesus, olha, eu não quero ir não, mas como o Senhor está insistindo muito, e eu não quero ser mal educado contigo, então eu vou.
E daí ele ia chegar na casa de Cornélio. Cornélio ia idolatrar, ele ia botar a mão na cabeça de Cornélio. O Senhor me enviou aqui, meu filho. O do chapéu acho que seria assim, né? Amém. Deixa para lá. Então Pedro diz a Cornélio: não faça isso. Te levanta, porque eu sou um homem igual a você. E o interessante é que o versículo 28 descortina toda a ignorância que Pedro tinha em relação aos gentios. Olha aí o verso 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quem mostrou foi Deus. Quem quebrou os paradigmas de Pedro, a ignorância de Pedro, o preconceito de Pedro, foi Deus. Foi Deus. Porque tem certos cidadãos que só Deus para quebrar ele. Tem certas pessoas que você pode falar, não vai mudar. O pensamento dele vai estar bitolado, ele vai estar preso naquele pensamento, preso naquela ideia, como era Pedro. E só Deus para quebrar o orgulho, preconceitos, paradigmas que Pedro tinha em relação aos gentios. Foi Deus que falou para mim. Foi Deus que abriu o meu coração. Foi Deus que abriu a minha visão. Foi Deus que me quebrou. O que Deus mostrou para Pedro é que não há nenhuma diferença entre judeu e gentio. Não há nenhuma diferença entre nós que somos gentios, que não somos judeus, e entre os judeus, porque todos são alvos do evangelho e da salvação de Jesus. Tanto é que quando Jesus esteve em terra, Jesus inclusive operou milagres e transformou pessoas em solos gentios. Jesus já estava quebrando paradigmas, preconceitos, quando esteve nessa terra, indo em solos gentios e transformando, operando milagres na vida de muitas pessoas. Depois que Cornélio relata a Pedro o que o anjo lhe mostrou, há um relato de Cornélio, versículo 34 e 35, realça extraordinariamente que a visão de Pedro se torna ampla, e que o amor de Jesus foi derramado sobre pessoas, nações, e não sobre padrões culturais ou ideias religiosas. E Pedro, com a graça de Jesus, prega à família de Cornélio, evangeliza, ministra, abre as escrituras, prega para a família de Cornélio, prega para os amigos de Cornélio. E a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava revelando Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu, foi derramado sobre aquela casa, foi derramado sobre Cornélio, sobre a sua família, enquanto eles ouviam a palavra. O Espírito Santo não foi derramado assim. O Espírito Santo foi derramado enquanto eles ouviam O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio da palavra. A fé, que é o abalizador, faz com que, ao ouvir a palavra, a fé entra em ação e o homem muda. O homem é transformado por meio, através da ação do Espírito trabalhando no coração do homem, quebrando, transformando o coração de pedra. Então o Espírito Santo foi derramado enquanto eles ouviam a palavra.
Não era enquanto eles estavam escutando os hinos congregacionais, embora sejam importantes. Não era enquanto eles estavam ouvindo os louvores, embora sejam importantes. Mas é enquanto eles estavam ouvindo a palavra. Se não tiver escritura, se não tiver palavra, não tem como o Espírito Santo ser derramado sobre os corações. O louvor é importante, os cânticos são importantes, mas se tirar a palavra do culto, os corações não são transformados. Por quê? Porque o que tem de pessoas cantando hinos evangélicos? Você às vezes passa na rua, vê o cara lá botando lá um hino evangélico, entra na minha casa, entra na minha vida, ou bota lá esses hinos mais atuais, esses louvores mais atuais. Quando tu vai olhar para a vida do cara, tu não vê transformação, não vê mudança, é um quebra-pau dentro de casa. É uma loucuragem, é uma zoada desgraçada dentro daquele lar, dentro daquela casa. E daí o cara, não, vou botar um louvor aqui para aliviar o meu coração. Opa! Pensando ele que escutando uma melodia, escutando a letra, e não tendo o seu coração inclinado ao Espírito, não tendo o seu coração inclinado à palavra, vai mudar alguma coisa. Muda nada. Se fosse assim, os artistas da Globo estavam tudo convertidos, porque tem gente cantando lá. Se fosse por cânticos que estão espalhados por aí, o Brasil todo era crente. Todo o Brasil era evangélico. Porque todos cantam, esboçam, abrem a boca para cantar algum hino evangélico, algum louvor, algum cântico evangélico. E muda alguma coisa? Não. Se a palavra não quebrar, se a palavra não transformar, o que é que esmiuça a penha? A palavra, a espada. E a espada do Espírito não é o cântico. A espada do Espírito não são as melodias. Os louvores são importantes porque eles louvam a Deus, enaltecem a Deus, glorificam a Deus, mas o que transforma a vida do homem e o que faz com que o Espírito Santo seja derramado é a palavra. E a Escritura. Oséias não deixou escrito assim, o meu povo peca porque não ouve louvores. O meu povo peca porque deixou de ouvir a Aline Barros. E eu sou fã da Aline Barros, hein? O meu povo peca porque não está mais escutando os hinos da harpa. Não, o meu povo peca por falta de conhecimento. Sem Escritura não há salvação. Sem Escritura não há transformação de vida. Enquanto Pedro pregava a palavra, enquanto Pedro ensinava, o Espírito foi derramado, o Espírito desceu, o Espírito encheu Cornélio, sua casa, sua família e aqueles que estavam reunidos naquela casa. E o fato daquela manifestação, derramar do Espírito, surpreendeu os que eram da circuncisão. Judeus convertidos a Cristo, mas a surpresa deles foi que o que estava acontecendo naquela casa parecia a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. O manifestar do Espírito Santo. Epa, peraí, isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente... E eram judeus, viu? Atos capítulo 2, os 120 que estavam lá não eram gentios. Eram judeus convertidos.
E o que eles estavam observando, a gente já viu, a gente já experimentou, a gente sabe o que está acontecendo aqui. Eles ficaram surpresos, boquiabertos, está acontecendo de novo. Mas agora o Espírito Santo não está sendo derramado a judeus, não está concentrado em judeus, o Espírito Santo está sendo derramado em gentios, e graças a Deus que o Espírito Santo foi derramado sobre gentios, porque nós somos gentios e recebemos o Espírito Santo. Repare aí o verso de número 45, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E olha o que eles ouviram lá, porque os ouviam falar línguas, oh aleluia, e magnificará Deus. Essas línguas aí nós também recebemos. Eles ficaram maravilhados, está acontecendo de novo, o Espírito está sendo derramado sobre os gentios, e eles estão falando em línguas. Quando tem palavra, tem o poder do Espírito Santo sobre nós, e tem língua sobre nós. Aqui, gentios recebendo línguas. Será que a ideia cessacionista vale a pena acreditar? Não, né? Não, está aqui. Gentios falando em línguas. E o interessante é que Pedro então completa o propósito de ser enviado pelo Espírito àquele lugar e batiza todos em águas. E todos estes se tornam novos irmãos em Cristo. Pedro confirma, tem que ser batizado, viu? Tem que ser batizado. Ah, pastor, e a pessoa que está lá no leito de morte, aceita Jesus e se batiza, e morre, vai para o céu? Vai, está salva. Mas o cara que aceitou Jesus, creu no poder do Evangelho, creu na salvação em Cristo Jesus, goza de boa saúde, por que não se batiza? Se é uma ordenança. Nós temos duas grandes ordenanças que o crente tem que participar. O primeiro é o batismo e a segunda é a ceia. Tem que participar. O camarada que não se batiza nas águas tem alguma coisa. E se tem alguma coisa, se ajusta, se organiza, arruma e se batiza. Se batiza. Confirmando assim a ordenança e obedecendo a ordenança que o Senhor Jesus estabeleceu. Então Pedro o que faz? Receberam o batismo, começaram a falar em línguas, agora vocês vão ser batizados, cumprindo assim uma ordenança. E a experiência da salvação, com o derramar do Espírito Santo, e batismo em águas, são marcas que aprofundam o relacionamento do crente com Cristo. A salvação, o Espírito Santo, falar em línguas, o derramar da sua glória, não é para um grupo exclusivo de pessoas, mas para todos aqueles que creem, desejam andar na verdade, debaixo do poder de Deus. O poder de Deus não é alusivo, exclusivo para pastores, bispos, apóstolos. Não é exclusivo. Pai apóstolo, tem pai apóstolo agora, né? É uma palhaçada, né? Não é exclusivo. Não. Esse poder é para a igreja. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E você pode ser um instrumento de Deus, que Deus pode usar. Deus pode derramar em você um dom que não vai derramar sobre mim. Deus pode
conferir, através do Espírito, um dom exclusivo a você, que não vai dar para mim, vai dar para você. E você é um instrumento usado por Deus. Como esta casa. Uma igreja, pastor Sandro, nasceu em Cesareia. Uma família abriu as portas da sua casa para ter culto. E aqui na casa de Cornélio, nós já temos um bom número de pessoas participando, porque não é só Cornélio e sua família, é seus amigos e seus parentes que estavam ali e que também foram impactados pela palavra do Espírito, por meio da vida de Pedro que estava ministrando. Pedro, ele não fica em Cesareia, Pedro sai de Cesareia, e os irmãos que estão em Cesareia continuam a obra, falando de Jesus. Como Paulo chegou em muitas cidades, fundou muitas igrejas, deixou um pastor estabelecido, e ele ia para outros lugares, e a igreja ali continuava. A igreja de Jesus não depende de homens. Se não for eu aqui no Bela Vista, esta igreja não anda. A igreja não é minha. Se o pastor resolver me tirar daqui, o próximo que entrar aqui não anda, não vai prosperar, porque essa igreja só prospera comigo. Olha a audácia, isso é orgulho. Isso é vaidade. A igreja não é minha, qualquer um que assumir este lugar, a igreja vai continuar prosperando. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas aquele que vir após mim, vai continuar a obra, e a igreja vai continuar avançando. Se eu não ser mais, acabou. Que história é essa? Essas igrejas que têm dono é complicado. Porque quando o dono morre, a briga começa. Quando morre, a briga começa. Como se não for eu, tem que ser eu. Esse é orgulho. É o poder, né? É o poder, é a ganância pelo poder, sabe? A ganância pelo poder. Paulo disse, eu plantei. Apolo regou. Todos nós fazemos alguma coisa, mas quem dá o crescimento? Oh, aleluia! Quem é que faz prosperar? Quem é que faz crescer? Quem é que faz andar? Quem é que faz avançar? Quem faz todas estas coisas é Jesus. Um planta, o outro rega, um começa, o outro dá continuidade, mas tudo está atrelado ao poder de Deus, à ação de Deus, à glória de Deus, à graça dEle. Fique de pé por bondade. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa. Isso aqui é a pregação de Pedro, sermão de Pedro em Atos 2. Para vossos filhos, para aqueles que estavam ouvindo o primeiro sermão. E para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus, aqui estava incluso Cornélio e sua família. Aqui estava incluso Cornélio e todos aqueles que estavam na casa de Cornélio aquele dia. Esse texto aqui, para todos quanto nosso Senhor chamar, está incluso você. Você está incluso aqui. Eles receberam lá, primeiro, ouviram o primeiro sermão de Pedro. Receberam, o que nós vamos fazer agora? Se arrependam, seja cada um de vós batizados e receba o dom do Espírito. Porque esta promessa é para vós que estão me ouvindo. É para aqueles que não estão aqui, estão longe, estão distantes, estão em outros locais, em outras cidades. E é para todos aqueles que o nosso Senhor Deus chamar. Isto é, para todas as eras da história.
Você está incluído nisso aqui. Você mas nem fazia parte ainda. Você não era nem projeto ainda. Seu pai e sua mãe nem haviam nascido, seu avô não havia nascido, seu tataravô não havia nascido. E aí vai até os avôs chegar aqui em Atos 2. Você não estava aqui, mas a promessa já estava em volta, preparada também para você, há 2000 anos atrás, quando Pedro pregou esse sermão. Você foi alvo da promessa de Deus, você foi alvo da graça de Deus, você foi alvo do plano da salvação, você foi alvo do benefício maior que você poderia receber, o perdão dos seus pecados, o seu nome escrito no livro da vida, a sua vida em comunhão com Deus. Jesus, como teve um encontro com Cornélio, Jesus, como foi na casa de Cornélio, também teve um encontro com você, também foi atrás de você, também foi na tua casa, também entrou na tua casa, também salvou a tua vida, também derramou o Espírito Santo sobre você. Quantos pode glorificar a Deus? Deixa eu orar por você, orar pela sua vida. Quantos são gratos a Deus pela salvação? Isso é uma gratidão que nós devemos ter. Eu posso ser pobre, mas eu tenho uma riqueza incalculável. Minha conta bancária pode estar com o limite estourado. E se o salário cair no mês que vem, o limite vai pegar o salário e eu vou usar de novo o limite. Mas eu tenho uma riqueza incalculável. Pode ser que eu ande com um carro simples, 1.0. Ou se não, uma moto, ou se não, não tenha nem moto, nem carro, venha de pé para a igreja. Mas eu tenho uma riqueza incalculável. Pode ser que eu não receba o salário que eu gostaria de receber. Pode ser que lá na empresa onde eu estou trabalhando, eu poderia ser melhor remunerado. Pode ser que lá eu poderia ser mais olhado. Poderia estar num cargo melhor. Mas eu tenho uma riqueza incalculável. Pode ser que os meus sonhos não se realizem. Pode ser que eu não alcance os meus ideais nesta terra. Pode ser que eu não chegue aonde eu realmente queira chegar. Pode ser que eu não conquiste todos os meus sonhos, mas eu tenho uma riqueza incalculável. Dentro de você mora o Espírito Santo. Você é morada. Isso é incalculável. Pode juntar as fortunas dos maiores homens desta terra. Trilhões, trilhões, trilhões. Não paga. Não paga. Pode pegar o planeta Terra e tentar negociar. Não paga. Pode pegar as riquezas naturais que existem nesta terra, ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Não paga. Não paga. Não paga. Ora baga, chora bagarrai. Eu tenho, bata no peito, diga bem forte comigo, eu tenho uma riqueza incalculável. Oh, aleluia. Ora bagachora mandai. Ura bagachora mahai.
Aleluia! Você tem uma riqueza incalculável. Pode ser que você esteja enfermo, pode ser que você não esteja na saúde perfeita, pode ser que você não esteja condicionado a uma saúde que você queria, pode ser que você esteja aí com diabetes, com problemas nos nervos, com problema no coração. Ei, nada disso se compara à riqueza incalculável que você tem dentro da sua alma. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu tenho, meu Jesus, uma riqueza incalculável. Nada se compara. Nós oramos e clamamos a Ti, Pai, Te agradecemos, porque Tu nos encontrou como se encontrou com Cornélio, Tu nos salvou como salvou a Cornélio, Tu nos ministrou a palavra como ministrou a Cornélio, a sua casa e a todos que estavam naquela casa. Tu derramou o Seu Espírito naquela casa onde estava Cornélio, como também derramou sobre nós, e nós possuímos uma riqueza incalculável. Nós somos gratos a Ti, gratos por esta bênção, grato por este dom imerecido, grato por esta graça que nos alcançou, grato por esta superabundante graça, grato pela salvação, grato pelo nosso nome está escrito no livro da vida, grato por uma eternidade contigo. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Tua justiça eu quero cumprir, alegremente me vou batizar, por imersão para o Cristo seguir.